Olá pessoal, desejo que a paz de Jesus seja com todos vocês, você que faz parte da nossa comunidade de Itatiba, de Bragança Paulista, e você que nos assiste também de outro lugar, que a paz de Jesus seja com você e com a sua família. Quero convidar você para orar comigo. A gente vai iniciar hoje a nossa minissérie, a intermediação do Cristo humano, e eu quero convidar você para juntos orarmos e falarmos com Deus. Peça ao Senhor para que fale o seu coração nesse momento. Ore comigo. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade e pedir a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que mais uma vez a tua palavra possa falar ao nosso coração para nos trazer consolo, para nos trazer orientação, para que nós possamos compreender a sua vontade e viver, Senhor, conforme o teu querer. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Em 2020 é comemorado 50 anos de Chapulín Colorado, o irreverente e desastrado super-herói mexicano que foi criado pelo ator, pelo escritor e comediante Roberto Gómez Bolaños. Para os brasileiros, essa obra dispensa apresentações porque ela é muito famosa aqui. O programa original com os seus personagens foi exibido pela primeira vez em 1970 e no Brasil ela faz sucesso desde a década de 80 até os dias de hoje. Quem nunca se divertiu com essa minissérie ou com essa série do Chapulín Colorado? Nesse período de isolamento, muita gente tem mergulhado no entretenimento para, de alguma forma, não sucumbir ao desespero das más notícias. Uma frase no Chapulín que é muito conhecida e que sempre era repetida pelos personagens que estavam em apuros é: e agora? Quem poderá nos defender? E então, de forma desastrada e repentina, surgia o Chapulín Colorado e dizia: Chapulín Colorado vinha para salvá-los dos perigos. Contudo, eu quero apresentar para você hoje a história real, a história verídica, não do nosso herói de 50 anos do entretenimento, mas a história de Jesus Cristo, o herói verdadeiro que de fato pode nos defender de todo mal e também pode nos inspirar a imitá-lo com humildade. Ele é o Deus eterno que há mais de 2000 anos nasceu como um ser humano para salvar os pecadores. Para isso ele morreu na cruz em nosso lugar, promovendo assim a reconciliação que era impossível entre seres humanos rebeldes e o Deus glorioso e cheio de bondade. Jesus Cristo é o Cristo humano. Por meio dele, todos os que creem em sua mensagem podem suplicar por misericórdia, tanto para si quanto pelos demais humanos perdidos que também são alvos da divina salvação. Quem poderá nos defender? A intermediação do Cristo humano é uma minissérie de 2 partes que nos mostrará como o nosso acesso a Deus é exclusivamente por meio do Salvador Jesus, o nosso intermediário. Jesus é o nosso intermediário. Nós vamos juntos interceder pelos governantes e pelos demais cidadãos do mundo todo nesse período de crise que a gente ainda vive, por meio daquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós para nos defender. No texto bíblico escrito por Paulo a Timóteo, um jovem pastor na igreja da cidade de Éfeso, no século I, mais especificamente nós vamos nos ater a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Nesse texto nós encontramos a orientação que Paulo dá para os seguidores de Jesus quanto à sua responsabilidade espiritual de orar uns pelos outros. Nos versículos 1 e 2, nós temos a primeira parte da nossa série. Nesta parte, orando por todos os humanos, nós podemos destacar desse texto 3 características que são importantes para nós e para a nossa oração. 3 características da oração que a gente pratica. Que características são essas? Quais são as características da oração que a gente pode extrair desse texto para a nossa vida, para a oração que a gente tem praticado no nosso dia a dia? Vamos ver. Em primeiro lugar, nós temos a prioridade da oração. A primeira característica da oração é a prioridade. Qual o lugar da oração em nossa vida? Vamos ler o texto, versículo 1, 1 Timóteo 2, versículo 1, diz assim para a gente: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça
em favor de todas as pessoas. Preste atenção nessa primeira parte do versículo, antes de tudo. A expressão antes de tudo indica que a oração é prioritária, ela deve ser uma prioridade, tanto no culto público quanto na nossa vida diária, tanto na igreja, quando a gente está reunido como igreja para orarmos juntos, quanto na nossa intimidade, quando nós nos isolamos na intimidade, na privacidade do nosso quarto para falar com Deus. A oração ela precisa ser uma prioridade na nossa vida. É muito triste quando a oração perde a importância numa igreja, quando um jantar especial atrai mais do que um encontro de oração. Quando as pessoas, de certa forma, elas precisam compreender que, assim como nós precisamos do alimento físico para o corpo ficar sadio, a oração também é o alimento que sustenta a nossa vida espiritual, junto com a palavra de Deus. Há uma máxima bastante conhecida no meio do povo de Deus, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. No ministério apostólico, a oração é uma parte tão essencial quanto a pregação da palavra. No livro de Atos, escrito pelo médico Lucas, no capítulo 6, versículo 4, a oração e a pregação bíblica são prioridades insubstituíveis. Porém, não adianta a gente passar horas e horas preparando sermões e palestras se não houver um tempo de qualidade dedicado à oração. Sem oração, o nosso conteúdo, a nossa mensagem, ela acaba ficando sem sentido, sem poder, sem o que a gente chama da unção do Espírito Santo, e pode ser apenas palavras técnicas, palavras bonitas, palavras que podem até persuadir, mas que talvez não tenham efeito na vida de fato, de forma espiritual, como quando ela é feita com oração, de forma dedicada. Quando a gente não prioriza a oração como um compromisso pessoal e diário, as nossas orações tornam-se cada vez mais rotineiras, elas ficam enfadonhas e elas são repetitivas. A gente acaba... É como se a gente ativasse um modo automático em nosso cérebro e a gente vive a repetir as orações que a gente fez antes, a gente fez ontem, que a gente fez na semana anterior. A gente precisa equilibrar espontaneidade e reflexão ao orarmos. É preciso sim a gente pensar de forma séria sobre o que a gente vai falar com Deus, sobre o que a gente vai orar. Isso evita que a oração se torne apenas uma repetição tediosa daquilo que foi orado no dia anterior ou na semana anterior. Todos nós precisamos estar preparados para orar sempre que for necessário. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo 17, nós devemos permanecer em oração, orar sem cessar. Mas o nosso coração, ele precisa estar em ordem com Deus e também em ordem uns com os outros. Nós devemos ter um desejo autêntico de orar de verdade. Não apenas para agradar as pessoas, como era o caso dos fariseus, os líderes religiosos na época de Jesus. Lá em Mateus 6,5, Jesus adverte, ele faz uma advertência sobre isso. Ou orar para cumprir um dever religioso. Nós não podemos orar apenas para cumprir um ritual, apenas para cumprir uma cartilha. Não, a oração ela tem que ser de fato natural. Quando nós não temos uma vida de oração dessa forma, a gente acaba por não desfrutar a bênção de Deus sobre nós, a bênção que Deus tem para nós. Qual é o lugar da oração na sua vida? Qual lugar a oração tem ocupado no seu coração? Priorize a oração. Reserve um período do seu dia para que você possa falar com Deus. Não ore apenas em encontros públicos. Se você está acostumado a apenas orar quando você vai à missa ou ao culto, quando você vai apenas à igreja, então é bem provável que você não tenha feito orações nesse período, porque a gente não está se reunindo, nós não estamos tendo encontros pessoais. Como é que você está fazendo? É preciso dedicar ou investir em um tempo pessoal com Deus. Isso precisa ser uma prioridade na nossa agenda, na nossa vida. Deixe o entretenimento de lado para falar com o Senhor, para experimentar as delícias
do pai em oração. A oração é uma conversa de filho e pai. Por isso é importante a gente ter esse período no nosso dia. A gente, através da oração, a gente busca a orientação de Deus e a bênção de Deus para tudo o que a gente vai decidir, mesmo antes de nós realizarmos o que nós queremos. Mas qual é a forma correta da oração? A segunda característica que a gente pode destacar desse texto de Paulo a Timóteo. Em segundo lugar, nós podemos ver a forma da oração. A forma da oração. Como nós devemos orar? Qual é a maneira de orarmos? Vamos ler o texto? O texto diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Então, na segunda parte do versículo 1 que nós já lemos, a gente tem esta característica da oração. Existem pelo menos 7 substantivos gregos para oração na Bíblia, e 4 deles são usados por Paulo nesse texto. Por exemplo, a gente tem aqui as súplicas. O que são as súplicas? As súplicas dão a ideia de apresentar um pedido por uma necessidade que nós sentimos diante de Deus. E orações? O termo traduzido por orações é o mais comum para essa atividade, e ela vai enfatizar o caráter sagrado da oração. Nós oramos para Deus. A oração é um ato de adoração. Quando nós oramos, nós estamos adorando a Deus. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Não apenas a expressão de desejos e necessidades é que são apresentados na oração, mas a nossa adoração ao Senhor. Por isso, quando nós orarmos, nós precisamos dirigir a Deus a nossa oração com um coração reverente. Nós nos apresentamos com reverência diante de Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus dos céus e da terra. Por isso, nosso coração precisa ser reverente. Uma tradução mais adequada para intercessões, que aparece no texto, seria petições. Esse mesmo termo ele é traduzido por oração no capítulo 4 da primeira carta de Timóteo. 1 Timóteo 4, no versículo 5. Esse versículo trata sobre a bênção de Deus no momento da alimentação. O significado básico desse termo é aproximar-se de uma pessoa e conversar com ela confiantemente. A ideia é que a gente desfrute, né, dessa comunhão com Deus, e porque desfrutamos dessa comunhão com Deus, nós confiamos nele quando nós estamos em oração. Nós temos confiança para abrir o nosso coração, para falar com Deus abertamente, sem reservas. E por fim, a última expressão que aparece é ações de graças. As ações de graças são parte da adoração e da oração. Nós não damos graças apenas pelas respostas às orações, mas também por quem Deus é e por aquilo que Ele faz por nós, por aquilo que Ele tem feito pela nossa vida por meio da sua graça, por causa dela. Não é possível a gente acrescentar agradecimentos ao final de uma oração egoísta, por exemplo. Quem ora de forma egoísta, pensando apenas em si, apenas para fazer pedidos, não agradece a Deus. As ações de graça são, no entanto, um ingrediente importantíssimo em todas as orações. Todas as orações precisam conter ações de graça. Nosso coração, ao se aproximar de Deus, deve ser um coração grato. No mesmo texto que Paulo vai falar de oração, ele vai dizer que nós devemos ser sempre agradecidos. Ele vai dizer, em tudo dai graça, ou agradeçam em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para nós. Esta é a vontade de Deus para vocês. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja agradecido. Na verdade, existem ocasiões em que nós devemos imitar o rei Davi e apresentar a Deus somente ações de graças, sem fazer nenhum pedido. Veja, por exemplo, o Salmo 103. É um salmo onde Davi só agradece a Deus. Por isso, as petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, elas fazem parte da fórmula bíblica para que nós possamos ter a paz de Deus, que excede a compreensão humana em nosso coração e em nossa mente por meio de Jesus Cristo. É isso que diz o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. O profeta Daniel, do Antigo Testamento, ele também orava dessa forma. Leia Daniel capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Ele orava desta maneira, como nós vemos aqui Paulo orientando
e recomendando a Timóteo para que ore. Ore assim você também. Ore dessa forma e desfrute da graça de Deus a cada dia, mais e mais. Mas por quem nós devemos orar? Esta é a última característica que nós podemos destacar do texto aqui de Paulo a Timóteo. Em terceiro lugar, nós podemos ver a substância da oração. Qual é o conteúdo da nossa oração? Por quem a gente deve orar? Vamos reler o texto e ler o versículo 2 também? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. A expressão todas as pessoas que aparece no texto deixa muito claro para nós que ninguém na Terra está fora da esfera da influência da oração feita com fé. Todas as pessoas podem ser alvos ou podem ser conteúdos da nossa oração. São as pessoas que nós intercedemos. O que não há na Bíblia é uma recomendação ou recomendações para que a gente ore por quem já morreu. Nós não temos recomendações na Bíblia para orar pelos mortos. Se esse fosse o caso, esta parte aqui da Bíblia, esse texto, com certeza seria uma bela oportunidade para Paulo fazer essa orientação, para Paulo indicar essa necessidade, mas não é o caso. Então, orar em favor de todas as pessoas significa que nós devemos orar tanto pelos salvos, aqueles que já foram salvos por Jesus, por irmãos da fé, por pessoas que fazem parte da família da fé, quanto também pelos não salvos ainda, por pessoas próximas e também por quem está mais distante de nós, mais distante de você, pelos amigos, mas também pelos inimigos, por pessoas que não gostam da gente, por pessoas que até fazem mal para a gente, até nos prejudicam. Nós devemos orar por essas pessoas. Por quem você ora? Por quem você tem orado? Você ora só por você e por sua família? Ou você ora de uma forma geral por todos os humanos? Por todas as pessoas próximas e não próximas de você? Pessoas que você sabe que precisa, que tem necessidades e talvez você não tenha um relacionamento pessoal com elas. Você tem orado por pessoas assim? Tem chegado ao seu conhecimento alguns motivos que carecem de oração, alguns pedidos de oração? Quando você recebe uma notícia triste sobre alguém que você não tem contato pessoalmente, você ora por ele com a mesma intensidade que você oraria por um filho seu, por um pai, ou por alguém que seja muito próximo a você? Esse é o nosso desafio, né? Orar pelas pessoas de uma forma geral, orar por todos os humanos. É nosso dever orar por todas as pessoas, é isso que Paulo está dizendo. Inclusive os perversos que estão perdidos neste mundo cheio de maldade. É desafiador orar em favor de quem não gosta da gente, é verdade, mas é necessário. Este é um valor do reino dos céus, o qual nós passamos a fazer parte quando nós decidimos seguir o Senhor Jesus Cristo. Paulo está orientando a igreja a orar de forma específica pelas autoridades. Ele está dizendo, orem pelos reis e pelas autoridades, por qualquer pessoa que tenha autoridade. Nessa época que Paulo escreve esse texto, o perverso imperador Nero era quem ocupava o trono. É Nero quem está no trono e ele persegue os seguidores de Jesus de forma impiedosa. E, no entanto, os cristãos devem orar por ele. Mesmo quando as pessoas não merecem o respeito, mesmo quando homens e mulheres em posição de autoridade não merecem o nosso respeito, nós devemos respeitar a função, o cargo que eles ocupam e devemos orar por essas pessoas. Mesmo que nós não concordemos, mesmo que nós não aceitemos a liderança do governo, mesmo que a gente não goste das suas posturas, é nosso dever cristão orar em favor de todas as autoridades. Nós devemos orar pelo nosso presidente, nós devemos orar pelos ministérios do governo federal, devemos orar pelo nosso governo estadual, devemos orar pelo nosso prefeito, devemos orar por todos os políticos, mesmo que a gente discorde deles, mesmo que eles estejam fazendo coisas erradas. É nosso dever orar por eles. Na verdade, a gente faz isso para o nosso próprio bem. O texto diz, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A igreja
primitiva, ela era alvo de constante oposição e constante perseguição pelo governo, pelas autoridades, pelo império. E mesmo assim eles deviam orar. É sábio orar por essas autoridades que os perseguiam. A vida mansa é uma referência às circunstâncias vividas por eles, enquanto a tranquilidade diz respeito a uma atitude interior de calma. A gente precisa ter, para a gente ter calma, a gente vai ter uma vida mansa, uma vida calma, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis. Deus vai conceder isso para nós através do governo. Deus pode fazer isso. O resultado de uma vida tranquila e mansa deve ser uma vida piedosa e honrada. Deve levar a gente a se aproximar ainda mais de Deus e conceder em nós, gerar em nós um respeito ainda maior pelas pessoas que estão à nossa volta, sejam elas de autoridade ou não, e colocar em nosso coração o desejo de interceder. Você tem orado pelo governo? Você tem orado diante dessa situação caótica que a gente tem vivido, especialmente nesse momento onde as crises estão cada vez mais intensas? Se faz necessário nós orarmos. Um governo que tem se dividido, uma guerra talvez civil aí se aproximando, uma guerra política em eminência, onde a gente vê as pessoas se aproveitando da situação para atacar um ao outro, e independente da bandeira, né, ou da política partidária, você precisa orar para que Deus lhe dê uma vida mansa e tranquila, para que você tenha uma vida pacífica, para que você tenha calma, para que você tenha paz. Amém? Ore, então, pelas pessoas de autoridade onde você mora, ore pelas pessoas de autoridade no nosso país, no nosso mundo. Para a gente refletir e praticar, a gente deve orar por quem a gente conhece, mas também orar por quem nós não conhecemos pessoalmente. Especialmente se nós sabemos que essas pessoas necessitam de oração, incluindo os nossos inimigos. Por que a gente deve orar? Porque isso é bom e agradável a Deus. Orar por quem não gosta da gente, ou por quem faz mal para nós, ou faz mal para quem a gente ama, é muito difícil, mas é o que a gente aprende com Jesus Cristo, o Cristo humano, em seu ensino sobre o amor e sobre a maneira de se relacionar com os inimigos que talvez até te persiga, te faça mal. Mateus 5, versículo 44, Jesus vai dar essa lição para a gente. Ele orou pelas pessoas que o crucificavam. Aliás, talvez se eu e você estivéssemos lá, se nós fôssemos religiosos nessa época, talvez nós faríamos coro com a multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Mas a sua resposta, a tamanha violência, foi a compaixão de Deus. Jesus teve compaixão. Uma das suas últimas palavras foi a sua oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas registra esta oração de Jesus. Talvez uma das orações mais belas, mas mais difíceis de ser feita. Jesus fez por amor. Jesus amou até mesmo os seus algozes, até mesmo as pessoas que o crucificaram. Nós somos alvos do amor de Deus. Jesus morreu e foi crucificado por causa dos nossos pecados. Por isso nós precisamos olhar para Jesus e imitar o seu exemplo. Precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele. Você e eu oramos pelas pessoas, até mesmo aquelas que a gente que não gostam da gente, por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus. Amém? Por isso, quero sugerir a você, para que você ore por quem você conhece. Ore pelas pessoas que estão à sua volta. Ore pelos seus amigos. Ore pelos seus colegas de trabalho, seus colegas da faculdade, colegas da escola. Ore pela sua vizinhança, as pessoas que estão onde você convive, onde você mora. Ore por todos que você conhece, eles precisam de Jesus. Quem sabe algumas pessoas ainda não receberam Jesus, mas se você estiver orando por ela, Deus pode te dar encorajamento e colocar um amor tão grande no seu coração e te usar para apresentar a mensagem do Evangelho. Mas ore também
por quem você não conhece e sabe que necessita. Ore por quem você sabe que precisa. Quem são as pessoas que você tem ouvido falar, mesmo que você não tenha um contato pessoal com ela, mas você sabe que ela precisa de uma intervenção divina? Interceda por ela, apresente ela diante de Deus. E por fim, ore por quem não gosta de você. Ore como Jesus orou. Ore, Senhor, perdoa e abençoa, transforma. Que a mensagem de Jesus possa alcançar. Quem sabe você também não seja um instrumento de Deus para salvar, para abençoar, para transformar, para modificar essa situação de alguém que não gosta de você, que fala mal de você ou que prejudica você de alguma maneira. Seu papel não é responder às provocações, mas sim apresentá-la diante de Deus, pedindo a Deus que possa perdoá-la. Não para que Deus faça justiça e a castigue, mas você pode orar pedindo a Deus para perdoá-la, como Jesus. Você tem coragem de fazer esta oração? Você é desafiado, assim como eu, pela palavra de Deus nesse momento, a fazer esta oração. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. A morte do Cristo humano é a razão pela qual nós podemos nos aproximar de Deus hoje, através da oração. Nós vamos ver isso com mais detalhes na segunda parte da nossa minissérie, na próxima semana. Mas, por agora, e especialmente nesse momento que a gente tem vivido, nessa crise diversificada onde nós estamos vivendo e enfrentando, a gente pode seguir a recomendação da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 a 16. Siga essa recomendação você também. O texto diz pra gente: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. A nossa confissão. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? Tenha confiança em Deus, ore com confiança, ore com esta certeza de que a graça de Deus está sobre a sua vida e de que a graça de Deus está sobre a sua família. E quando você estiver se sentindo sem esperança, sem forças, Deus vai derramar a sua graça para que você seja fortalecido e para que você tenha condições de continuar a jornada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não perca a nossa próxima mensagem. Nós vamos orar por meio do Cristo humano, orando por meio do Cristo humano, é a segunda parte desta minissérie. E eu quero aproveitar que a gente está falando de oração e te convidar a orar comigo agora. Quem sabe você pode fazer uma oração pessoal aí, por alguém que você conhece ou não conhece, mas sabe que precisa, ou quem sabe até por alguém que não gosta de você. Mas vamos orar também pelo nosso governo, vamos orar pela situação do nosso mundo. Ore comigo neste momento, por favor, vamos pedir a graça de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por esta oportunidade mais uma vez e peço a Ti agora em favor de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está tendo acesso a esta mensagem, para que a Tua bênção, Teu amor, Teu poder esteja sobre a sua vida, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha o mesmo desejo que há em Cristo Jesus, ter humildade para apresentar às pessoas e os motivos, as necessidades das pessoas que nós conhecemos ou que nós não conhecemos, ou até mesmo daqueles que não gostam de nós, mas apresentar ao Senhor para que o Senhor possa conceder o seu perdão e a sua graça, o Senhor possa conceder o seu favor e possa também salvá-los em nome de Jesus. Pai, eu oro em favor do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, onde nós moramos, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor possa dar estratégias. Abençoe, Senhor, cada autoridade, os cientistas, nesse momento que a gente está vivendo, para que as soluções possam ser apresentadas, Senhor, que o Senhor possa conceder a eles esta inteligência e eles possam lidar da melhor maneira possível, para que a gente tenha uma vida mansa e uma vida pacífica, e assim tenhamos uma vida piedosa e respeitosa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor,
pela Tua graça e pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que ficou com a gente aqui até agora. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece e que essa mensagem possa abençoar grandemente a vida das pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, fique com Deus e até a próxima semana.